Você já tentou mudar alguma coisa em sua vida através de um método? Um livro, uma mentoria, um processo de coaching ou um programa de desenvolvimento humano, alguma coisa nesse sentido? Certamente funcionou no começo, né? Naquela parte de aprendizado, na empolgação do início, e até por um tempo funciona, mas depois para. Por que será que isso acontece? Claro que não é porque o método é ruim, porque o mentor ou o instrutor também tenha falhado, ou até mesmo porque você não se dedicou, não se motivou. Não é por isso que não funciona. Mas sim porque existe uma camada que nenhum método, mas quando eu digo nenhum, é nenhum mesmo, consegue acessar por fora. Apenas por dentro. E nesse vídeo eu quero te contar o que é essa camada, de onde ela vem e o que realmente funciona para poder atravessá-la. Meu nome é Marcelo Murim, sou mentor de desenvolvimento humano e coach certificado pela Gallup e atuo exatamente nessa transformação com líderes executivos, pessoas em transição de carreira, na busca desse caminho a ser seguido, né? E o que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje não é teoria, mas sim aquilo que eu vivencio na prática todas as semanas nos atendimentos que eu faço com os meus clientes. Então vamos lá falar um pouco a respeito desse tema. Existe um tipo de bloqueio que não costuma aparecer no diagnóstico convencional, né? Quando uma pessoa me procura e chega para uma conversa de desenvolvimento, né, aquilo que ela me traz normalmente é algo que está no nível mais visível, aquilo que é mais fácil de diagnosticar normalmente, né? Então, situações, frases, por exemplo, que eu ouço, eu não consigo crescer, não consigo me desenvolver, eu caminho, chega um ponto que eu entro numa estagnação, eu quero mudar de área e tenho dificuldade, ou eu paraliso em situações específicas, ou eu acabo lidando muito com procrastinação, enfim. Ou também tenho objetivos claros e não consigo os executar, né? É uma outra questão que chega para mim. Sinto que estou aquém do meu potencial, o que eu faço para melhorar isso, para tirar esse sentimento. São todas questões que ficam no nível mais visível, no nível mais superficial. Concordam? E claro que tudo isso é real, tudo isso é sintoma, tudo isso merece atenção. Mas claro que quando a gente começa a descer os níveis dos questionamentos e realizar perguntas que poucas pessoas fazem, quando nós começamos a aprofundar as questões, é claro que começam a submergir novas situações, novas visões, né? E isso não é falta de clareza, não é falta de plano e tampouco falta de competência. Mas sim é uma crença muito silenciosa que diz o seguinte: isso que você quer, né, essa versão diferente de você, esses resultados, estar alinhado com aquilo que você sente, pode ser possível para os outros, mas para você, não, isso não é para você. Você já deve ter ouvido essa vozinha interna aí falando para você exatamente isso, não? Me conta aí. Claro que pode ser que ela apareça não como uma voz falando para você, né? Mas através de alguns sintomas, né? Então, o processo de procrastinação, aquela autossabotagem que às vezes aparece na véspera de algo importante, né? Isso tudo são processos que acabam traduzindo um pouco dessa voz. Ou então aquela coisa da síndrome do impostor, né? Você sabe, já ouviu sobre isso? De se diminuir, de se achar menos do que você é, né? Ou até aquele pensamento, as coisas costumam demorar para mim é sempre mais difícil, ou a grama do vizinho é sempre mais verdinha, né? Então são sensações e são situações que traduzem essa voz com essa frase que eu mencionei anteriormente.
E o problema aí, de fato, não é a crença em si, porque todos nós temos, né, as famosas crenças limitantes, né? Isso faz parte do ser humano, faz parte da nossa estrutura de pensamento, né, e de crenças, efetivamente, né? O problema é quando a gente não identifica, quando ela fica escondida aí nas profundezas do seu sentimento, do seu pensamento. Nós precisamos realmente diagnosticá-la, entendê-la. Enquanto ela não é vista, a gente não consegue tratá-la, certo? E se a gente não a trata, claramente ela vai vencer. E nós não queremos isso, nós queremos vencê-la, certo? Concordam? E aí você pode ter o melhor método do mundo, o melhor mentor do mundo, a estratégia mais clara, e as coisas não vão acontecer. Porque se você não trata aquela causa, né, de fato, aquilo que está impedindo você de se mover, que é essa crença que está escondida e que você muitas vezes nem a percebe, se você não trata disso, obviamente você não vai conseguir avançar. Então, todas as iniciativas de utilização, de melhoria, elas vão acabar, em algum momento, estagnando. E isso não é fraqueza, isso é estrutura, ou falta de estrutura, de fato. E de onde vem essa crença? Né? Ela não vem do nada, ela não surge por uma obra, né, externa. Ela foi instalada dentro de nós. Né? Foi instalada, às vezes, tão cedo que a gente não conseguiu nem perceber, nem questionar. Talvez a gente não tivesse nem vocabulário para questioná-la. Né? Então, elas são instaladas ao longo da nossa vida e provavelmente muito no início da nossa vida. Deixa eu dar um exemplo aqui. Então, uma criança que cresceu num ambiente onde o esforço não era recompensado, não era incentivado e sempre muito criticada, né? Quem nunca ouviu aquela famosa frase, você não fez nada além do que a sua obrigação, né? Então, isso falado constantemente dentro da sua casa, para você, ela foi construindo uma crença, né? Por isso que é tão importante a gente ter atenção com o que falamos para os nossos filhos, porque nós estamos construindo a realidade deles de amanhã, certo? E claro que isso não fica no nosso consciente, não fica no nosso pensamento racional, isso fica no subconsciente, nos sentidos, né? E isso afeta a nossa vida em todos os momentos, porque é uma crença que fica arraigada de fato ao nosso subconsciente. Então, no caso dessa criança que eu estava trazendo o exemplo aí, né? Ela aprende o quê? Ela aprende que se ela não tentar, ela não vai ser rejeitada, que por mais que ela tente, nunca vai dar resultado, que para ela sempre é mais demorado, né? Ou que para ela as coisas não funcionam. Então, ela prefere não tentar, porque se ela não tentar, de fato, ela não vai sofrer a frustração, né? E o que acontece com essa pessoa? Significa que ela vai ter insucesso? Não, muitas vezes ela vai crescer, vai estudar, vai se preparar, vai ter uma carreira, vai ter resultados, né? Vai conquistar coisas, mas aquela crença continua ali, né? A crença não sai dela. Em algum momento isso vem à tona, isso aflora, né? E certamente vai trazer alguma consequência, né? E são normalmente essas pessoas que me procuram, né? Pessoas, como eu falei, bem-sucedidas, até realizadas, mas que sentem um vazio ali dentro que provavelmente ou certamente são provocadas por essas crenças. E quando essa pessoa chega para mim, né, nas nossas primeiras conversas, a gente vai aprofundando, a gente vai conversando, e a gente identifica que o que ela traz ali, o que a incomoda, não é um problema atual. Né? Certamente o momento atual que ela está é o que desperta essa busca, mas ela chegou nesse momento, esse vazio, ele vem dessa crença, né? E aí ela traz aquelas frases: eu nunca sou suficiente para nada, isso não é para mim, eu não consigo conquistar essas coisas, eu tenho dificuldade de conquistar essas coisas, eu fico estagnado, eu fico dando círculo, fico volta em círculos e não saio do lugar, as coisas demoram para acontecer para mim. Então, essas frases invariavelmente aparecem, porque trata-se de um problema, de uma questão, não vamos falar problema, vamos falar uma questão muito mais profunda, né?
Tô descrevendo você? Se sim, continua aqui comigo, porque você não é o único. Isso tem nome, tem origem e tem caminho. Vamos lá. Então deixa eu te falar um pouco por que eu acredito que os métodos falham, né? Aonde que realmente podem ser aperfeiçoados, né? Existem muitos métodos por aí, né? Obviamente, e muitos de excelente qualidade, profissionais gabaritadíssimos, profissionais excelentes, né? Mas a grande maioria deles trabalha no externo, né? Traçando mapas, traçando metas, como é que você vai agir em cada situação, como é que você vai se posicionar, se portar, e isso, obviamente, são coisas muito relevantes. No entanto, não resolvem o problema. E aí, realmente, eu trago a palavra problema, né? Porque eles conseguem mudar muitas das suas ações, né? Conseguem transformar muito da forma com que você age, mas ele não vai na profundidade. Ele não consegue mudar, transformar a sua percepção de si mesmo e aquilo que você tem expectativa, aquilo que você deseja para você. E claro, aquilo que você acredita ser possível para você. Ele não consegue trabalhar nisso. Porque essa crença, ela não muda com informação, ela não muda com técnica, tampouco com força de vontade. Ela muda quando ela é vista. E quando eu falo vista, não significa intelectualmente reconhecida, né? A grande maioria das pessoas que eu atendo, que eu trabalho, já fizeram terapia, já buscaram autoconhecimento, já se reconhecem, muitas até profundamente. Mas, no entanto, ainda não conseguiram ou não se atentaram no confronto visceral dessa crença. Então, vista significa isso, ter realmente um confronto visceral com a sua crença. Ou seja, nomear a crença com precisão, não genericamente. Entender como é que essa crença atua em você, não de uma forma mais abrangente, né? Onde impacta outras pessoas. Não, como é que ela funciona na sua vida, como é que ela impacta nas suas ações. E claro, aonde que ela trava as suas ações. Então é aí que deve ser feita aquela seguinte pergunta: essa crença é um fato? Ela é real? Ou é uma história que eu aprendi a contar sobre quem eu sou? Quando essa pergunta é feita no lugar certo, no momento certo, ela causa aquilo que eu costumo falar para os meus clientes, que é uma fratura no piloto automático. E aí a crença, ela não desaparece, ela não vai sumir de uma hora para outra, ela está lá ainda. Mas a partir do momento que ela cria visibilidade, nos traz a oportunidade de trabalhá-la, né, de mexer com ela, né, de movimentá-la e a partir daí trazer todo o resultado que se busca de fato. E aí você pode estar me perguntando, tá bom, Marcelo, e o que funciona, né? Bom, a minha observação ao longo do tempo, ao longo dos trabalhos que eu realizo, né, me traz a seguinte resposta para essa pergunta. Não existe atalho para crenças, né? Existe sim uma ordem de trabalho. Então, para que nós possamos trabalhar com isso, precisamos definir e ter uma orientação de trabalho muito clara. A primeira coisa é você conseguir enxergar aonde você está, qual é o seu momento atual, né? E isso sem aquele filtro, né, da autoproteção, né, daquela história que nós contamos sobre nós mesmos, para tentar de alguma forma proteger essa crença que está lá, muitas vezes guardada a 4 chaves nas profundezas do nosso eu. E isso é o que eu chamo de consciência no método que eu trabalho. É a primeira etapa do método CADA, que é o método que eu utilizo no atendimento, na aplicação aos meus clientes. E claro, isso não é introspecção gratuita, né? Só por introspecção, não é olhar para dentro de uma forma
vazia. Não, claro que não. E sim, é um mapeamento honesto da realidade, né? Entender o que está travado, o que está parado, onde que as oportunidades se apresentam. Então, é um olhar para dentro de uma forma produtiva, de fato. Os padrões que se repetem, né? As crenças que impactam o seu comportamento e, obviamente, tudo isso que se evidencia quando aprofundamos no seu nível de consciência. Depois disso, você precisa saber quem realmente você é. E eu não estou falando de um autoconhecimento vago, né? Aqui eu estou falando de talento, de aptidões, que são padrões de pensamento, de comportamento, de sentimento, como de fato você funciona. Né? Quais são as chaves que te ligam? E quando eu falo de talento, é algo tão natural que muitas vezes a gente não percebe que somos assim. Achamos que todos os demais têm esses padrões, né? Porque ele é muito natural em nós. Então, isso é fundamental, se conhecer, saber quais são as suas aptidões, quais são os seus talentos. Porque o que eu costumo ver com frequência acontecer, né? As pessoas buscam superar suas crenças limitantes através da força de vontade, do esforço, né, da dedicação, ali da disciplina muitas vezes. Às vezes a pessoa nem tem essa disciplina toda, né, porque não é às vezes um talento nato dela. E aí ela nesse esforço, quando ela se depara com situações em que ela normalmente traz uma queda, né, porque quando você opera numa situação que não é alinhada com quem você de fato é, você oscila muito, né? Então o esforço é muito grande para você tentar ser quem você de fato não é, né? E quando você muda isso, quando você tem os ups and downs, né? Quando você está numa baixa, a sua crença trava, porque aí aquela crença ela vai falar, isso não é para você, isso não é você, né? E ao passo que se você trabalhar com os seus talentos, a sua crença interna, ela vai se reconhecer ali. Ela fala, opa, peraí, eu acho que eu estou enxergando um caminho. Eu acho que é por aqui. Porque você está alinhada com as suas aptidões, com os seus talentos, né? E isso sai do racional, isso vai para o sentir. Porque ele é totalmente inconsciente, porque está exatamente alinhado com aquilo que você faz de melhor, com aquilo que lhe move, aquilo que te dá sustentação na sua vida. Faz sentido isso para você? Você se reconhece aqui no que eu estou te falando? E veja bem, eu não estou romantizando o processo, tá? Ele é árduo, ele leva tempo, ele é duro, né? Ele exige dedicação, exige presença, certo? Mas veja bem, existe uma diferença real entre tentar mudar contra si e a partir de si. Mudar a partir de si funciona, faz sentido, segue o fluxo. E tentar mudar contra si, muitas vezes, alimenta essa crença que você quer superar. Porque é contraproducente, não faz sentido. Ele rema contra a maré. Bom, se tudo isso que eu trouxe aqui de alguma forma ressoou em você, fez sentido, né? Se algumas dessas coisas que eu falei, essas algumas características que eu falei, um desses sentimentos que eu mencionei aqui coincidiram com o que você está passando, eu quero te fazer um convite. Um convite para uma conversa sem compromisso, uma conversa informal até, né? Em que a gente possa explorar e entender um pouco mais o que é que está aí por debaixo desse sentimento, né? Qual é essa crença que pode estar impactando, pode estar lhe paralisando, pode estar travando e pode estar trazendo esse vazio para você. Tá? É uma conversa que eu chamo de conversa diagnóstica, ela leva de 30 a 45 minutos, né? Para que a gente possa mapear, se conhecer melhor, né? E entender que caminhos que podemos traçar juntos, se faz sentido caminharmos juntos e de que forma que eu eventualmente posso lhe ajudar se você permitir. Tá?
Então, o link para o agendamento dessa conversa diagnóstica, ele está aqui embaixo do vídeo, e no primeiro comentário, clica lá, você vai cair na minha agenda, escolhe uma data, um horário, e a gente se encontra pessoalmente aqui do outro lado, online, obviamente, né, nesse primeiro momento, para conversar um pouco mais a respeito, e quem sabe eu posso te ajudar nesse caminho e possamos seguir juntos. Então, por fim, se esse vídeo fez sentido para você, peço para que você deixe seu link, para que você se inscreva no canal, siga o canal, é totalmente gratuito seguir o canal. Compartilhe com as pessoas que você tem apreço, com pessoas que você entende que possam também ressoar nesse conteúdo, que possa estar vivendo um momento semelhante ao seu. Clique no sininho para ser avisado todas as vezes que tiver um vídeo novo por aqui. E deixe seu comentário, todo comentário é bem-vindo, nos ajuda aqui na continuidade do canal e trazer assuntos pertinentes, relevantes, que possam ser atrativos para você também, tá bom? Então, agradeço por ter ficado comigo até agora, conto contigo e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus. Valeu.